A gente está recebendo relatos, né, com o início do projeto IAT, a gente teve uma diversificação gigantesca. Cara, é aluno de todo jeito que aparece aqui. Uhum. Inclusive, como citou a doutora Patrícia aí, né, o médico que veio do Espírito Santo aqui, que é cadeirante, que veio fazer o curso com a gente. Tá? E ele estava em depressão, tá? E ele, cara, atirando e, cara, que interessante é isso. Que Como o tiro superação que foi promove aquilo, né? Foi para todo mundo. o cara se Foi para formou todo mundo instrutor de aquela tiro. superação. Se formou instrutor de tiro. Tá? E a gente, vários relatos de pessoas que estão em depressão e que usam o tiro como esporte. Tiro como esporte, eu não sei por que essa demonização. O tiro como esporte, justamente para que ele possa vencer essas barreiras. Tá? O tiro Exatamente. em si te ajudou você ir ao stand, atirar, a concentração, a vontade de acertar o alvo, a adrenalina da explosão. Você que tinha problema com barulho, não é isso? Ainda tenho, eu ainda tenho. Só que a diferença do barulho do tiro é que é um barulho previsível. E quando a gente tem previsibilidade do que vai acontecer, automaticamente você se acalma, você não é pego de surpresa. E claro que me ajudou demais. Primeiro que a questão do eu ainda tenho aversão a barulho. Eu ainda tenho. Só que a aversão e o medo que eu tinha do barulho do disco. Porque, na verdade, é uma coisa muito interessante. Veja se a gente tem medo da cápsula. Não, a gente não tem. Né? A gente tem medo da pólvora? Não, a gente não tem. A gente tem medo da poder? Não, a gente não tem. A gente tem medo do barulho? É do barulho que a gente tem medo. Só que quando o barulho é feito, a gente já deu tiro. A gente já apertou o gatilho. Apertou não, né? Acionou. Então, isso é uma coisa que a gente só aprende quando a gente é instruído por bons professores, gente, tá? Isso, o mínimo que eu sei é porque eu fiquei quase um ano ouvindo as aulas dessas pessoas maravilhosas dando curso de IAT, tá? Então, eu sei alguma coisinha assim, uma coisa ou outra, eu sei de ouvir eles Inclusive, falarem. está convidada para fazer o curso AT, viu, doutora? Está Ah, na não hora dou de conta. fazer. Dá conta, sim. Fica tranquila que você dá conta. Como disse Ah, aí mas assim, Pode dizer. Mas, assim, me ajudou demais, porque eu falo assim, claro, gente, não vamos comparar uma coisa com a outra, tá? Não vamos. Mas, guardadas as devidas proporções, eu falo que eu troquei a cadeira do psicólogo comportamental, tá? Eu ainda vou fazer supervisão, mas daí voltado para minha profissão, tá? Não faço mais psicoterapia. Psicoterapia eu não faço mais. Eu falo que eu troquei a cadeira do psicólogo pelo estande de tiro. E foi uma baita de uma troca. E financeiramente sai ainda mais barato. Sai mais barato ir lá, tirar 2 vezes por semana e você tá praticando um esporte que te ajuda em tudo na tua vida, principalmente na tua modulação de comportamento, tá? Principalmente nisso, na tua postura. Você tá num ambiente social maravilhoso. Você tá num lugar melhor do que socialmente falando, melhor do que muitos outros aí, melhor do que você. Desculpa aí, mas é melhor estar dentro do stand de tiro do que dentro de um boteco ou dentro de um bar. É Isso não é bem melhor. verdade. Isso não é verdade. Desculpa os botequeiros. Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aonde você aprende mais? Eu acho que no stand de tiro, né? Muito mais. Porque você Então, aprende física, você aprende matemática, você aprende norma, você controle aprende de emocional, direito, você aprende de direito, você aprende controle emocional, controle das funções executivas do cérebro. Deixa eu ver. Bom, gente, aí se eu for entrar na parte de neuro com vocês, aí é imenso, porque eu consegui fazer uma, uma análise de como que estavam os meus treinos baseado na análise do comportamento, de por que que eu não atiro melhor, porque eu não treino como eu deveria. Se eu treinasse todos os dias, eu ia atirar melhor. Só que quanto menos eu treino, pior eu atiro. Quanto mais eu treino, melhor eu atiro. Isso é uma consequência. Só que para o tiro, para o seu treino ser bom, assim como toda modulação de comportamento, tem que ter alguém muito experiente, preparado para te ensinar. Não é qualquer Zé Orelha que pode te ensinar. E se engana quem pensa
que só porque o fulano tem uma arma de fogo, às vezes por conta do cargo ou da função, ele é bem preparado para ensinar. Não. Nem de longe. Não é assim. Nem de longe. Preparado para ensinar é quem primeiro quem tem conhecimento e quem tem preparo para ensinar. Não só o funcionário ou quem tem tal arma. Você pode ter um arsenal maravilhoso na sua casa. Se você não sabe técnica de tiro, você não sabe nem para você, quem dirá para ensinar os outros. Exato. E aí tem o processo pedagógico, né? Processo pedagógico, processo metodológico, processo prático. E aqui faço uma menção ao grande Maurício Fedato, que foi uma das primeiras pessoas que me ensinou a atirar maravilhosamente. Nosso professor do projeto IAT, isso. Eu falo maravilhoso porque ele foi um virador de chave da minha vida, de tudo que você possa pensar, e é um cara assim que é difícil falar isso de alguém, mas até hoje, todas as perguntas que eu fiz para ele sobre armamento, lei, legislação, alguma coisa, todas ele soube me responder. Então, eu não posso dizer que ele é um oráculo do armamento, mas ele sabe muito. Sumidade é a expressão. O cara é uma sumidade do armamento. Então, sumidade que hoje ele não consegue mais dar instrução, né? Ele não consegue mais, de tanta coisa que ele faz. Pois é, o cara é uma sumidade. Por isso é parceiro no projeto IAT. Não é qualquer um que entra, né? Graças a Deus. Não, e nem tem que deixar. A qualidade, a régua tem que ser alta, né, professor? Altíssima. Inclusive, vou falar aqui pro pessoal, eu chamo ele de professor porque ele foi meu professor de direito, eu acho que você me deu direito administrativo, quando eu fazia cursinho. Ele me dava a disciplina de direito administrativo, inclusive. E eu lembro das aulas, lembro muito bem das aulas dele, as coisas que eu aprendi no cursinho, não esqueci até hoje. Que bom, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. Claro. Eu sou muito, muito favorável a que se desenvolvesse a tiroterapia. Eu também. Assim como, por exemplo, existe, não sei como é que se chama, a terapia com cavalos, como é que chama? Ecoterapia. É isso. Então, tem a terapia com cavalo, tem na piscina, e o tiro tem esse poder que é positivo também, e que não tem a ver com matar. Essa é a questão. Que não. Eu gosto de fazer uma analogia também. Deixa eu te fazer uma pergunta. É bonito ver duas crianças brigando na rua? De maneira alguma. Dois adultos brigando na rua? Mas se essas crianças puserem um kimono, forem para um tatame, com regras, aplicando golpes, com disciplina, aí a coisa muda de figura. Não muda? Aí vira até motivo de ganhar medalha. De classificação e patrocínio. E dinheiro. E profissão. Então, o que o bandido faz com arma de fogo, e qualquer um que utilize arma de fogo inadequada, de forma inadequada, genericamente se pode chamar de bandido, não é referência, o que o bandido faz, não é referência para o uso da arma de fogo em si. A arma de fogo é cultura, é esporte, cara. A arma de fogo é esporte. Então, ao contrário do que a galera aí está demonizando, certo? A despeito de ser para a defesa também, então a arma de fogo é muito mais que isso. E eu, sinceramente, eu acredito na tiroterapia. Por quê? Porque é algo que é muito gostoso, é muito desestressante, tá? É muito relaxante, trabalha muitas habilidades importantes para o ser humano, muitas habilidades importantes. Eu já vi muitas pessoas se desenvolverem em diversos aspectos da vida, depois que começou a atirar, principalmente começou a praticar esportes. Então, eu sou adepto, e se eu pudesse, é porque hoje a gente não pode nem mais fazer isso, né? Se aparecer na televisão, no outro dia a polícia está na sua porta. Eu levaria as crianças para atirar. Levaria, tranquilamente. Eu até ia perguntar... Meus filhos eu já levei, tá? Já levei para atirar. E vou levar o Davi assim que ele tiver maturidade para tanto. Mas como uma regra geral, levando o filho de outras pessoas, ou então numa atividade sistêmica, né, ter uma turma para criança ou algo assim, a gente fica preocupado em fazer por conta da insegurança jurídica na qual a gente vive. Mas, eu sinceramente, seria muito legal se todo mundo pudesse atirar, inclusive as crianças. E não tem nada a ver com morte. Chega lá, atirar. E essa de morte, ela já faz todo dia vendo na televisão. De pegar a arminha, de matar. Mas daí proibiram o acesso das crianças até de entrar no clube de tiro, até para ficar olhando, porque, gente,
Muito raro uma criança, eu mesma nunca vi. Eu, na minha frente, na frente dos meus olhos, eu nunca vi criança dentro de stand, em clube fechado, tá? O que eu vejo é criança no meio do mato, pegando arma do avô, da avó, do primo, do tio, do pai, e atirando em latinha, Gerando risco, gerando gerando risco. risco, porque tá fora do ambiente estruturado. Não tem ninguém que saiba ensinar ensinando, tá? Então, eu mesma nunca vi isso. Mas daí a gente volta, professor, naquela frase do Bene Barbosa. O problema da obesidade, então, é o garfo. O problema da obesidade, então, é porque a indústria produz comida, ou produz comida processada. Ou será que o problema da obesidade é outros fatores, e principalmente o descontrole emocional da pessoa que come desenfreadamente ou come errado? Sendo Ou que todo dia ela algum tem problema hormonal, ou algum ou problema que ela hormonal, ou de tem. saúde, ou genético, ou por hereditariedade. Então vamos Exatamente. pegar e vamos tirar os garfos e as facas e os talher e vamos voltar a comer com a mão para ver se o povo come menos? E daí eu volto a essa imagem que eu acho linda demais, que toda vez que a gente tem aula isso acontece, tá? Que são as crianças ali, ó, encantadas, cara, com a Encantadas. aula. A palavra é essa, é Encantada. Gente, esse olhar encantada. é É de impressionante. encantamento. É Encantamento. impressionante. E principalmente quando a instrução é bem feita, né? E o Maurício não vou nem falar da minha instrução, vou falar do Maurício, que é mais fácil. Mas o Maurício é um grande mestre, tá? Quando a instrução é bem feita, com riqueza de detalhes, com histórico, não é? Com todos os porquês, com os motivos, porque eu sempre digo, instrutor de tiro não é aquele que leva alguém para dar tiro no estande. Instrutor de tiro é aquele que ensina, que transmite, tá? Que muda a concepção. E os nossos alunos, sempre que vêm aqui, saem com a concepção completamente mudada.